Você sente que faz dieta, tenta emagrecer, mas parece que o seu corpo simplesmente não responde? Ou então você vive com fome, cansaço, sempre com vontade de comer doce e não entende o porquê? Isso pode ter um nome: resistência à insulina. E o mais preocupante é que muita gente tem e nem sabe. Hoje eu vou te explicar de forma clara o que é a resistência à insulina, como ela se desenvolve no seu corpo e o mais importante, o que realmente funciona para melhorar isso na prática, sem terrorismo e sem modinha, só fisiologia aplicada à vida real. Antes de falar de resistência à insulina, você precisa entender o básico. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e a principal função dela é controlar o nível de açúcar no sangue. Sempre que você come, principalmente carboidratos, os seus níveis de glicose no sangue sobem. E aí a insulina entra em ação como uma chave. Ela abre a célula para que a glicose entre e possa ser usada como energia. Pense assim, a glicose ela é o combustível e a insulina é a chave que permite a entrada desse combustível na célula. Sem a insulina ou sem uma boa resposta à insulina, esse açúcar fica circulando no sangue sem entrar na célula. E isso é um problema. Agora vem o ponto principal. A resistência à insulina acontece quando o seu corpo começa a não responder direito a essa chave. Ou seja, a insulina está ali no seu corpo, mas a sua célula ignora ou responde menos a ela. O resultado disso é que o seu corpo precisa produzir cada vez mais insulina para dar conta. E isso gera um estado chamado de hiperinsulinemia, que é a insulina alta no sangue. E aqui começa um efeito dominó, onde te gera mais dificuldade de emagrecer, mais acúmulo de gordura, principalmente abdominal, mais fome, mais compulsão por carboidratos e mais inflamação no seu corpo. Com o tempo, isso pode evoluir para uma pré-diabetes ou para uma diabetes tipo 2. Aqui é o ponto onde muita gente se surpreende. A resistência à insulina não surge do nada. Ela é construída ao longo do tempo. Ela pode vir pelo excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, que vem através de dietas ricas em açúcar, farinha refinada e alimentos industrializados. Essas substâncias fazem com que o seu corpo precise liberar insulina constantemente. É como ficar usando ali uma chave o tempo inteiro. Uma hora ela começa a falhar. Comer o tempo todo é um outro fator que contribui para o desenvolvimento da resistência à insulina. Beliscar o dia inteiro mantém a insulina sempre elevada. O corpo não tem pausas metabólicas e isso ao longo do tempo reduz a sensibilidade das células. O sedentarismo também contribui para essa resistência à insulina, pois o músculo é um dos principais locais de captação da glicose. E quando você não se movimenta, menos glicose entra no seu músculo. Então mais glicose fica no seu sangue e mais insulina precisa ser liberada. Ou seja, o sedentarismo piora diretamente a resistência à insulina. Um outro fator é o excesso de gordura corporal, principalmente a gordura abdominal. Porque essa gordura não é só estética, ela é metabolicamente ativa no seu corpo. Ela libera substâncias inflamatórias que atrapalham ali o funcionamento da insulina. A privação do sono é um outro fator, porque dormir mal altera hormônios importantes, aumenta o cortisol, aumenta a sua fome e piora a sensibilidade à insulina. Esse é um fator muito subestimado. O estresse crônico é um outro fator incentivador da resistência à insulina, porque ele mantém o cortisol alto e esse cortisol elevado aumenta a glicose no seu sangue. E o resultado disso é que o seu corpo tem mais necessidade de insulina e acaba tendo mais resistência a ela. Nem sempre a pessoa percebe que está com resistência à insulina, mas alguns sinais muito comuns são a dificuldade para emagrecer, a fome frequente, principalmente por doces, uma sonolência após as refeições, o acúmulo de gordura abdominal, cansaço constante, um escurecimento na região do pescoço e avaliar exames como a insulina, o HOMA-IR, triglicérides e HDL. É importante entender que para diagnosticar se você está com resistência à insulina é apenas um profissional capacitado que pode fazer isso. Mas se você já tiver algum desses sinais, você já pode ligar um alerta. Agora essa é a parte que mais importa. E a boa notícia é que a resistência à insulina tem reversão. Mas não é com solução mágica, é com estratégia. Primeiro é importante fazer um ajuste alimentar.
Não é sobre cortar carboidratos totalmente, é sobre avaliar a qualidade deles e o contexto em que eles vão ser inseridos. Priorize comer comida de verdade, proteínas, fibras e gorduras boas. Reduza da sua alimentação açúcar, farinhas brancas e ultraprocessados. Uma estratégia prática é montar refeições que evitem picos de glicose no sangue. Um exemplo de refeição que você pode montar é de uma porção de proteína com fibras e gorduras boas. Assim, o seu corpo vai ter uma resposta glicêmica mais estável. Um outro ponto importante é você fazer a organização das suas refeições. Evite comer o tempo todo, dê pausas para o seu corpo reduzir a insulina. Dependendo do caso, estratégias com intervalos maiores entre as refeições ou até mesmo a aplicação do jejum intermitente vão ser muito benéficas. O exercício físico é um outro fator altamente poderoso nesse tratamento, principalmente a musculação e o treinamento de força, porque o músculo vai melhorar diretamente a resposta à insulina do seu corpo. Mas uma caminhada também vai ajudar, o importante é sair mesmo do sedentarismo. Sono de qualidade também é super importante. Dormir bem não é luxo, é um tratamento. O ideal mesmo é dormir de 7 a 8 horas por noite, ter uma rotina regular ali do horário que vai dormir e do horário que vai acordar. Para isso, é muito importante também fazer a redução ali das telas um pouco antes de dormir, para o seu corpo já ir relaxando e entrando em estado de sono e assim ter uma noite tranquila. Controlar o estresse é um outro fator muito importante. Você não precisa eliminar o estresse, até porque nem tem como, mas você precisa aprender a regular. E ferramentas que vão ser úteis para isso é a prática de atividade física, a respiração consciente, realizar momentos de pausa no seu dia e ter uma rotina bem organizada. A suplementação, quando necessária, também será muito bem-vinda. Dependendo do caso, alguns nutrientes podem ajudar, como magnésio, vitamina D e o inositol, mas isso deve ser avaliado e individualizado. Se você chegou até aqui, entenda uma coisa: resistência à insulina não é só sobre açúcar, é sobre o estilo de vida como um todo. E o mais importante, você não precisa ser perfeito, mas precisa ser consistente. Pequenas mudanças feitas todos os dias têm um impacto grandioso no seu metabolismo. Agora me conta aqui nos comentários se você se identificou com algum dos sintomas que eu disse. E já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!